Fala galera, beleza? Aqui é o Diogo Becker e eu vou falar um pouco sobre produto e sobre os principais erros que eu cometi em 2021 como Product Manager. Espero que ajude um pouco na sua carreira também, né? Porque esse tipo de reflexão sempre ajuda a gente a melhorar e trabalhar e conseguir melhorar a cada dia. Como um chefe meu sempre diz, né? Se você consegue definir um problema, você consegue resolver esse problema, né? Se a gente simplesmente não consegue definir o que a gente está fazendo errado, fica uma coisa muito aberta e no achismo, né? Então, eu andei refletindo sobre o ano passado, sobre os pontos prós e contras, sobre o que deu certo, o que eu dei errado, e por isso fiz uma retrospectiva própria e trago aqui para vocês essa minha reflexão e o resultado, então, dos principais erros. Te convido desde já a você dar o like no vídeo e também se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos a respeito da carreira de gerente de produto, tá bom? Então, bora lá! Primeiro ponto que eu acho que eu errei no ano passado. Eu acho que eu não tive muito foco. Não ter foco foi um dos principais erros que eu tive no ano passado. Um gerente de produto, ele acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente acaba analisando dados, fazendo entrevista com usuários, definindo e pensando na estratégia de produto. A gente também tem que gerar relatórios e apresentações para passar status de como andam os projetos que a gente está gerenciando, né? Como que anda o andamento do squad, do time que a gente gerencia. A gente tem também os problemas que surgem, né? E aí acaba tendo que resolver de maneira imediata. E isso é muito fácil da gente perder o foco com o que tem que fazer. E eu vi que em vários momentos eu acabei perdendo o foco e acaba que junta a isso o fato da gente trabalhar muito tempo, né? Esse ano inteiro de 2021 eu acabei trabalhando em casa, né? Então você acaba ficando em casa, você não tem aquele convívio, aquele contato com outras pessoas. É mais difícil, né? Por mais que seja ali por mensagem, é um pouco mais difícil. E então é fácil a gente se perder um pouco, começar a estar fazendo uma atividade, depois estar fazendo outra, fazendo outra, fazendo outra, fazendo outra. Quem não se vê nessa situação? E eu acho que essa perda de foco, no meu caso, me tira um pouco, assim, às vezes assim, eu senti que me tirou um pouco da qualidade de alguns trabalhos que eu estava fazendo. Não chegou a afetar tanto o prazo, porque eu conseguia deixar ali os prazos das atividades que eu tinha que fazer, mas às vezes eu ficava apertado, né, de ter que fazer alguma coisa em cima, né, do laço ali, e o problema não é você fazer em cima do laço, o problema é um pouco da qualidade, que às vezes pode ficar aquém do que você tinha esperado e imaginado fazer. Refletindo sobre esse ponto, cheguei em algumas conclusões, né, de como poder melhorar e etc. Conversei com outras pessoas sobre isso, e aí a reflexão que eu cheguei e trago aqui como uma dica para você é alinhar com quem pede, né, com as pessoas que solicitam as demandas para você. Qual é a importância delas? Qual é o benefício? Qual é o valor? Então, tentar alinhar para cada atividade qual vai ser o resultado esperado daquela atividade, né? Então, quando a gente consegue ter essa visão, fica um pouco mais fácil enxergar uma atividade e já olhar e falar assim, bom, o entregável o resultado final do que eu tenho que fazer aqui vai ser, por exemplo, uma apresentação que eu vou ter que fazer no dia X para tais pessoas. Então eu já consigo ter uma noção entre as atividades que eu tenho que fazer, um pouco do esforço, qual vai ser mais difícil e mais fácil, e priorizar com essas pessoas que fazem as demandas, né? Qual é a atividade mais importante. E tentar, de fato, construir versões do que a gente tem que entregar, e não tentar fazer uma versão final, né? E daquilo que vai ser entregue e já tentar apresentar a versão final. É meio que assim, casa de ferreiro, espeto de pau. O dia a dia de produto a gente sempre trabalha fazendo versões e aprimorando as versões. Mas às vezes para as nossas atividades de rotina, de gestão, a gente às vezes acaba deixando de lado e esquece. Então esse é o ponto que eu trago aqui como dica. Fazer esse alinhamento, fazer entregas incrementais, né, de qualquer arquivo, de poder revisar e assim a gente consegue tem uma sensação de que está fazendo sempre e me ajuda a ter foco, né? Estar sempre fazendo e sempre entregando me ajuda a ter foco e continuar fazendo aquela atividade. Beleza? Espero que tenha ajudado. E agora vamos para o segundo erro. Erro número 2. Se comparar com os outros. Esse é um ponto que eu acho que é muito chave nos dias de hoje. Às vezes a gente se compara com outros gerentes de produto, outras pessoas, com outras carreiras em outras empresas. E o que eu percebo, quanto mais eu conheço gente, né, esse ano de 2021 eu comecei com as atividades de dar mentoria gratuita, também dei aula
para pessoas que são da área, POs, pessoas que estão migrando para a área. E o que eu percebi, e posso dizer, falando com mais de... Acho que nesse ano eu falei com mais de 200 pessoas da área, que o histórico, o passado, o background de cada um é muito diferente, entendeu? A gente não tem um padrão nessa carreira de gerente de produto, não existe um padrão. Então a gente tem pessoas que vieram da área técnica, tem pessoas que vieram da área de negócio, existem engenheiros, engenheiras, tem designers, então tem N caminhos assim para se tornar um gerente de produto. Então tem gente que tem muito mais experiência, tem gente que está migrando agora para a área, mas tem uma vasta experiência em outro setor. Então não existe uma regra assim definida e clara para se dizer a que nível uma pessoa é, etc. Então o que eu cheguei de conclusão após isso é que não vale a pena muito se comparar com os outros, não. Não vale a pena. A gente tem que pegar e olhar mais para si, né? Olhar para si próprio e pensar, no seu caso, quais são os seus benefícios, as suas qualidades, as coisas que você faz bem e o que você tem que melhorar. Então, tem coisas que você faz bem e tem que continuar fazendo. E tem coisas que a gente tem que melhorar. E aí, conseguir fazer esse desenvolvimento próprio. Então, o próprio aqui, né? Fazer esse desenvolvimento de você e tentar correr atrás. Ao invés de fazer uma comparação com outra pessoa que tem outra jornada, outra vida e está em outro momento da carreira. Legal? Esse foi o segundo ponto que eu acho que eu errei como gerente de produto. E agora vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto que eu errei em 2021 como gerente de produto foi dar feedbacks muito abertos e não específicos. O que eu quero dizer com isso? Isso foi até um feedback que eu recebi no ano. E, fico muito feliz de ter recebido esse feedback de que, às vezes, quando me pediam feedback para eu dar ou ajuda ou feedback sobre alguma situação, algum caso, etc., eu acabei passando, às vezes, alguns feedbacks muito abertos, começando a falar e dando essa dica para a pessoa de uma maneira mais genérica, né? E isso, às vezes, é um traço muito, assim, sinto que é um pouco cultural aqui da gente, que a gente, às vezes, tem algum receio de falar alguma coisa para uma pessoa, dizer algum ponto que a pessoa precisa desenvolver do seu time, algum colega ter um par, ou até mesmo uma pessoa acima de você na empresa. E o que eu percebi, assim, graças aos ambientes que eu trabalhei, que foram muito bons, assim, numa visão de cultura de pessoas, né? Eu trabalhei no ano passado, ali, peguei a Juno e o Ebanks, né, nessa migração da Juno para o Ebanks, e trabalhei no Nubank, né, onde eu estou hoje. E o ambiente é muito aberto, então vale a pena dar o feedback mais específico, porque é permitido que você faça isso. E quando eu digo específico às vezes até mesmo dar um exemplo. Tipo, você fala, olha, eu acho que você precisa melhorar na comunicação com os outros times, porque lembra naquele dia, naquele caso, aconteceu tal coisa, eu acho que poderia ter sido melhor na comunicação. Ou então, teve um arquivo que você mandou atrasado, poderia ter avisado antes, para que as outras pessoas pudessem ter ciência de que estaria, mais ou menos, ou até ter enviado uma versão prévia e validado para pedir um prazo extra. Fica mais objetivo o que você está falando a respeito do feedback, porque o exemplo, ele tangibiliza, né? Quando você dá um exemplo, ele direciona bem claro, fica bem claro do que você está falando. Porém, eu vou levantar um risco aqui, tá? Existe o risco de a gente pegar um exemplo e querer generalizar para todos os casos do nosso dia a dia e da vida de alguém. Quando a gente reflete um pouco, a gente percebe que exemplo não dá para generalizar, né? Então a gente não tem como pegar um exemplo e pensar que todos os casos de daquele profissional, né, tiveram aquele problema. Não dá pra gente pensar assim também. Não é generalizar. Por isso que tem que ter... Aí a dica que eu dou além de tentar dar o exemplo quando for dar feedback, a dica que eu dou é criar um contrato social. Esse contrato social é você combinar o jogo já com a pessoa, de falar assim, olha, vamos fazer um combinado, sempre que você vê alguma coisa minha que eu tenha que melhorar, por favor, me fale, me passe o feedback, pode me falar mesmo, eu sei, eu não vou levar para o lado pessoal, é profissional porque a gente quer ser melhor e entregar mais valor para a empresa, mas eu também, quando eu ver alguma coisa a respeito de você, eu vou dar esse feedback específico desse ponto que eu posso ver que você pode melhorar também. Porque no final das contas, o que importa a gente não repetir os erros e aprender com eles. Então, por isso que
eu trago esse como um terceiro ponto que eu tô constantemente me exercitando, né? Tô tentando treinar minhas habilidades de liderança. É um caminho natural, a gente começa na carreira a se desenvolver e acho que é um aspecto muito interessante que vai afetar todos os níveis, na verdade, de carreira. E é um ponto que eu também acho que eu poderia ter feito melhor e espero que esse ano eu consiga fazer melhor também. Beleza? Espero que tenha ajudado. Então, recapitulando os 3 pontos, né? Não ter foco, se comparar com os outros e dar feedbacks muito abertos, sem ser específicos. Legal? Espero que tenha ajudado, espero que esse ano tenha sido espero que esse ano seja muito bom para você, com muito sucesso, muitas conquistas. E se você gostou do vídeo, dá o like. E se você quiser que eu grave um vídeo falando do que foram os meus principais acertos, que foram bons, comenta no vídeo que eu vou agradecer bastante e me ajuda muito a saber o que é mais legal para construir aqui de conteúdo. Um abraço, até mais, tchau, tchau!